Bom, que a paz esteja com todos. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu nasci pra te adorar. Deus me deu um tempo atrás enquanto eu estava estudando a palavra dele e eu decidi compartilhar com vocês. E para começar, se encontra aqui no livro de Mateus 15, do seu capítulo 21 até o 28 eu vou estar lendo, quem quiser me acompanhar vai estar aqui no canto, que diz assim: E saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. No 23 diz que mais Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, me ajude. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E a mulher disse: Porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Por fim, Jesus disse: Mulher, grande é a sua fé, que seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Jesus estava saindo da região de Tiro e Sidom, e pelo caminho que ele fazia, ele estava com seus discípulos e uma multidão, creio eu, que o seguia como sempre. E no meio disso veio até ele uma mulher gritando: Senhor, Senhor, me ajude, filho de Davi, minha filha está miseravelmente endemoniada. Porém Jesus ouviu e não a disse palavras. O que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando, que foi numa fase que eu estava no silêncio de Deus. Eu orava, eu buscava, eu clamava, eu pedia e a resposta não vinha. Só que, porém, como vemos aqui, Jesus não respondeu palavras. Muitas das vezes esperamos uma resposta de Deus, aquele brado de Filho! Mas não é assim. Como Deus disse a Elias, Deus não estava no terremoto, Deus não estava na chuva, Deus não estava na tempestade, Deus estava na leve brisa. Deus muitas das vezes não tem apenas uma maneira de trabalhar. Ele não precisa se apresentar a nós da maneira que nós queremos, e sim nós temos que nos apresentar a Ele da maneira que Ele quer. Porém, Jesus não respondeu nada para essa mulher, Jesus ficou em silêncio. E essa mulher, em vez de desistir, muitas das vezes buscamos alguma coisa, tentamos, clamamos. Eu falo isso por mim. Quantas das vezes que eu não já, há um tempo atrás que eu estava orando, buscando, Jesus não respondia, eu pensava assim: não, Jesus não está me ouvindo, ou não, vou parar, não sei o que. E não, eu não parei. Da mesma maneira que essa mulher não parou, ela continuou. Ela buscou cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ela continuou gritando, por mais que os discípulos disseram para Jesus ficar, por mais que os discípulos pediram para Jesus falar para ela ficar em silêncio, para Jesus a despedi-la, não, ela continuou buscando, continuou clamando, continuou atrás do seu milagre, atrás da sua cura para a sua filha. E quantas das vezes, por mais que tudo pareça estar errado nas nossas vidas, e a gente continua, e é isso que Jesus gosta. Podemos ver aqui no versículo 25, a mulher veio e adorou de joelho e disse: Senhor, me ajude. Isso, na tradução original em hebraico, está escrito assim: Boetos. E cara, o que significa Boetos? Se você colocar na tradução literal, na tradução significativa, Boetos é o Espírito de Deus que vem depressa ao meu socorro. E ela falou, aqui diz Boetos, nessa versão não, mas a versão original diz Boetos. E cara, quando a pessoa se humilha perante Jesus, quando a pessoa pede socorro a Jesus, por muitas das vezes, eu posso citar um exemplo: Pedro, quando estava se afogando, Jesus falou para ele: venha de encontro a mim. Ele começou a andar pela água lá e pá, só que ele sentiu medo, ele olhou para o lado, nossa, estou em cima do mar, e ele começou a submergir pela água, mas ele esticou a mão e creio eu que disse: Jesus, me ajuda, Boetos. Jesus o tomou pela mão direita, levantou, da mesma maneira que está escrito: sou teu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, cara, dessa mesma maneira, essa mulher pediu a Jesus socorro. Porém, Jesus olhou para ela e disse: não é lícito tirar os pão dos filhos de Deus e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela falou, ela foi mais humilde, ela se dobrou mais uma vez perante o Senhor, ela se humilhou mais uma vez. Ela disse: sim, realmente, mas até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Isso
creio eu que quebrantou o coração de Jesus. Porque da mesma maneira que ele havia dito mais cedo para os seus discípulos, que ele não veio apenas para ovelhas da casa de Israel, ele veio para ovelhas perdidas. Jesus não veio apenas para o povo judeu, para o povo hebraico, para o pessoal protestante ou para o pessoal católico. Jesus veio para todo aquele que nele crê. Porque diz assim em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não veio apenas para salvar um determinado grupo, uma determinada pessoa, apenas eu e você, mas Deus veio para salvar todos. Creio eu que já está o nome de todo mundo escrito no livro da vida. Cara, esse tempo eu estava viajando muito louco. Eu estava pensando assim, pô, imagina, tipo, quando o mundo acabar, quando eu morrer, eu for pro céu. Aí eu chego numa mesa, aí tá lá, meu lugar aqui, eu sento, eu olho pro lado, tá escrito, sei lá, eu olho pra esquerda e tá escrito Pedro. Eu olho pra direita e tá escrito Hitler. Aí eu me pergunto assim, pô, será como Hitler matou tanta gente? Hitler lá foi um dos principais causadores da Segunda Guerra. E à minha esquerda está Pedro. Eu pergunto para um anjo assim, pô, como assim? Hitler está aqui e Pedro? Aí o anjo, cara, foi muito forte. O anjo olha para mim e diz assim, eu não sei se ele vai vir, mas o nome de todos já estavam aqui desde o início dos tempos. Então, cara, Deus já morreu para salvar todos nós. Todos nós já temos certeza da nossa salvação. Porque Jesus veio, se entregou por nós, sangrou por nós, chorou por nós. E por isso temos certeza da nossa salvação. Só que é aquele negócio, muitos são chamados para sentar à mesa, mas poucos realmente escolhem ir para a mesa. Porque negar as coisas carnais, negar as coisas daqui da terra, é difícil. Mas Deus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus, cara, que se fez homem, que se fez falho, que se fez carne, Jesus não falhou, mas ele se fez carne. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E Jesus era 100% espírito e 100% carne. E nisso Jesus veio, cara, para salvar todos nós. E graças a ele, hoje eu tenho a certeza de que quando eu morrer, ou quando chegar o Apocalipse, eu vou para o céu. Por quê? Porque Jesus já morreu, o preço da minha passagem já foi pago. E só basta a mim, só basta a nós fazermos o quê? Adorarmos, nos humilharmos perante ele. Por mais que não somos dignos, que nem essa mulher que não era, essa mulher cananeia. Nos humilharmos, prostrarmos, porque Deus é o melhor para todos nós. Deus não entrega bênção apenas àqueles pastores da igreja, aquelas pessoas grandes e famosas que pregam, que louvam, que isso e aquilo, mas Deus tem bênção para todos nós. E por mais que não seja aquilo que a gente quer, no tempo que a gente quer, Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, o que eu tenho para falar para vocês com essa passagem é, por mais que Jesus esteja em silêncio, por mais que nada pareça fazer sentido, por mais que você ora, busca, clama, estude, jejue, medite, nada vai para frente. Deus não fala com você. Calma, mantenha calma. Mantenha o foco em Deus, porque a sua salvação é garantida. Graças a Jesus, a nossa salvação é garantida. Então, é isso que eu tinha para falar. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.